desce à margem do lago, não buscasse nem sábios nem ricos, queres somente que eu te siga, Senhor. Tu olhaste em meus olhos e sorrindo disseste meu nome lá na união, viva a nossa bela união, viva a nossa bela união, sempre encontrando nosso irmão. Então, com grande alegria, nós do Seminário São José, acolher o movimento de irmãos da nossa Arquidiocese de Curitiba, que é tão especial, tão caro para o nosso querido bom pastor Dom Pedro Fedalto, que no dia de ontem, um dia festivo, um dia celebrativo. Essa semana eu falei com o Dom Pedro, ele não é polaco, mas teve festa de polaco, 3 dias de festa. Quinta-feira foi a comemoração que Dom Pedro rezou a missa para os seminaristas. Na sexta-feira, ontem, o dia do aniversário, teve a homenagem que o Greca prestou para ele, e também o almoço com os padres, e hoje com vocês e a parte da tarde com a sua família. Sua família, às 16 horas, Dom Pedro irá celebrar a Santa Missa para eles. Então, é uma alegria para todos nós, especialmente conviver com este homem, que é um homem de Deus, que marcou a nossa arquidiocese, que marcou toda a nossa vida, a vida nossa também, dos padres, dos sacerdotes, e marca a vida dos nossos queridos seminaristas, não somente aqui da nossa casa de formação, porque aqui nós temos um seminário menor e temos o seminário de filosofia, mas tanto o seminário de propedêutico quanto o seminário de teologia, porque os seminaristas têm uma relação bem próxima com Dom Pedro. Então é este amor que ele tem a Jesus Cristo, o amor que ele tem a vocação, é um homem de oração. Hoje tem dificuldades de fazer o seu ofício das leituras, reza o rosário todos os dias o rosário, não um terço, o rosário, os 4 terços. Então para nós é uma grande honra estarmos aqui. Uma alegria também de acolher vocês e vocês prestarem esta homenagem ao nosso querido bom pastor. Obrigado. Em todos os lugares que nós iremos, nós falamos no nome de Dom Pedro. Em todos os lugares o senhor é lembrado, porque o seu nome ele é muito paralelo ao movimento de irmãos para nós. Além de ter nascido o movimento em 70, com o Monsenhor Bernardo, em 75 foi Dom Pedro quem oficializou o movimento de irmãos dentro da Arquidiocese de Curitiba. Mais que isso, foi nosso dirigente espiritual por muitos anos. E mais que isso, foi dirigente espiritual no nosso período de coordenação, um período que nós nos orgulhamos demais de ter trabalhado junto e ter o senhor como nossa referência naquele período tão especial para todos nós. Então, muito obrigado, Dom Pedro Fedalto, por senhor nos acolher hoje. E eu vou passar a palavra para o nosso atual casal coordenador do Movimento Irmãos, que é o Jones e a Adete, que vão lhe dizer as suas palavras. Que bom estar aqui com o senhor que é a nossa referência de perseverança. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, Dom Pedro, para fazer essa homenagem ao senhor, para dar os parabéns pelo seu aniversário que foi ontem. E é com muita alegria que nós estamos aqui. Queremos agradecer ao Padre Osmair por nos proporcionar esse momento e principalmente ao Senhor Dom Pedro, para que Deus
lhe abençoe sempre, e o Senhor sempre continue sendo essa referência, esse norte que nós temos. O Carlos já falou bastante sobre isso, só que a gente não se cansa de reconhecer a sua liderança dentro do movimento. Nossa peregrinação hoje ela tem um tema que é vocação, graça e missão. E aqui nós vemos tudo isso, né? Também é uma referência às lideranças da igreja, do movimento de irmãos. E o Dom Pedro é a verdadeira e a grande liderança da igreja de Curitiba. Então, muito obrigado por nos acolher, parabéns pelo seu aniversário e ficamos muito felizes em estar aqui. Johnny é sua esposa? A Beth. Beth? Beth? Não, é. Bom, meus podem sentar. O que é que eu tenho que dizer a esse movimento, a esse grande movimento de irmãos, aqui hoje liderado pelo Padre Osmair? O que eu tenho que dizer? Só agradecer a Deus, porque se o movimento de irmãos é aquilo que ele é porque é um dom de Deus, uma graça de Deus. E já vocês falaram muito aqui da bela comunhão, a comunhão com o nosso Deus, a comunhão com Ele, a comunhão depois no movimento de irmãos, porque esta comunhão, se for só de Deus, ela é falha, porque ela deve ser um reflexo na comunidade, no movimento de irmãos. A maior tristeza que existe na Igreja Católica desde o começo é a desunião. É a desunião. Basta ver como que é forte a Igreja muçulmana, mais forte do que a Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa, que se separou já no começo logo da Igreja. E hoje, esta desunião que existe. Por isso, esta palavra que vocês usaram, bela comunhão. Esta comunhão que deve existir. Comunhão com o próprio Deus, com os seus ensinamentos, para que esses ensinamentos depois sejam praticados e vividos por todos os irmãos. É isto que deve ser. Por isso, eu escolhi um lema: a comunhão com Deus. Comunhão. Sempre procurei ser esta comunhão que vocês hoje falaram, esta comunhão como lema da minha vida, esta comunhão, porque é isto que nós devemos ter. Nosso Deus, que é nosso Pai, se Ele é Pai, Ele está bem presente em nós.
por meio de seu Filho Jesus Cristo, por meio da Eucaristia, a Santa Missa, que é a força da Igreja Católica, porque não pode existir comunhão sem a Santa Missa. Por isso, a Igreja, no seu culto, estabeleceu que em todos os dias santos, domingo e depois nos outros poucos dias santos, a missa fosse o centro de toda esta comunhão. Por isso, eu fico contente que vocês tenham falado muito desta bela comunhão e que o movimento de irmãos seja sempre isto: comunhão com Deus, comunhão entre si e comunhão com todos os outros. Não é fácil ter comunhão com os outros, com aqueles que nos criticam, tantas religiões por aí, tantas igrejas diferentes. Eles são muito contra a Igreja de Jesus Cristo, a verdadeira Igreja. Por isso, esta comunhão com Deus, esta comunhão com o movimento de irmãos, e depois procurar transmitir esta comunhão. Até o Concílio Vaticano II falava-se muito contra as outras religiões, até eu. Às vezes, num sermão entusiasmado, a gente ficava criticando esta igreja ortodoxa, esta igreja luterana de Lutero, esta igreja anglicana de Henrique VIII, esta igreja brasileira aqui também. E a gente criticava. Depois do Concílio Vaticano II, o Papa, evidente, com todas as lideranças deste concílio, falou da comunhão. Por anos e anos, sempre combater contra as outras igrejas. Vocês sejam fiéis, não sejam como esta igreja de Lutero, esta igreja de Henrique VIII, esta igreja protestante, evangélica ou ortodoxa, como quer que seja. Não. Agora é a comunhão. Primeiro, a comunhão com o próprio Deus. Segundo, a comunhão. O movimento de irmãos será sempre fiel se eles andarem nesta bela comunhão. A comunhão entre si. Em terceiro lugar, comunhão com os outros. Hoje a gente não fala mais contra as outras igrejas. Acabou o tempo de dizer, de falar, esta igreja luterana, esta igreja anglicana, esta igreja evangélica, igreja protestante, igreja ortodoxa, igreja de não sei quem, igreja brasileira. E mais nada disso. A gente fala da comunhão com Deus, a comunhão entre nós e também a comunhão com os outros. Nós devemos dizer que nós procuramos também
viver em comunhão com eles. Eles têm convicção da sua religião, da sua fé, porque haverá no paraíso, dizem, que ninguém lá do paraíso veio contar para nós. Dizem que será uma grande superstição. Quando a gente entrar no paraíso, encontrar alguém que era até nosso inimigo, que falava mal de nós, o que nós falávamos mal dele, e agora viver eternamente com ele lá na comunhão, porque no paraíso haverá só comunhão, lá não se distingue, lá não se briga com os outros, acabou-se. Por isso, meus caros irmãos, a bela comunhão, como vocês insistiram muito nesta palavra, a bela comunhão com o nosso Deus, com os seus ensinamentos, com a sua Bíblia, com as verdades da nossa fé. Depois a comunhão entre nós, que não é muito fácil a comunhão. Mesmo a família. A coisa mais linda que Deus criou foi a família, a família, a família, neste amor, nesta fidelidade, neste perdão, porque sempre deve haver o perdão. Porque por melhor que nós sejamos, nós podemos ofender o próximo apenas com um olhar, apenas com uma resposta. Alguém nos diz bom dia, e a gente não está bem humorado, responde bom dia. Até logo, boa noite. Não, bom dia, boa noite. Até logo. Então, esta comunhão com todos. É isto que eu tenho a dizer a vocês. Não quero me alongar demais, porque dizem que eu falo sempre muito. Então, vamos terminar com esta bela comunhão com o nosso Deus, com a nossa igreja, com o nosso Papa, a nossa comunhão de irmãos, onde quer que seja, com o nosso bispo, com o nosso pároco, com os nossos dirigentes, sempre comunhão, sempre uma palavra, mesmo que alguém diga, devia ser diferente o nosso bispo neste ponto, devia ser diferente o nosso chefe neste ponto. Nós devemos sempre encontrar a palavra de comunhão. De comunhão. Ele não fala muita coisa boa, então vamos ficar com as coisas boas. Se tem limitação, todos nós temos. Porque para ser perfeitos, para ter a verdade plena, como é difícil ter esta verdade plena, esta comunhão plena, como é difícil. E nós devemos tê-la com o nosso Deus, com os nossos irmãos e com os outros todos. Pouco importa quem seja, mesmo que eles falem contra o movimento de irmãos, não é a melhor coisa que tem, porque existe outra coisa melhor do que a nossa. Não. Existe até um provérbio latim, omnis comparatio claudica, quer dizer, toda comparação é prejudicial.
toda a comparação. Esta família é melhor, este movimento é o melhor que temos, porque não existe coisa melhor do que o movimento. Está muito bom. Louvemos Monsenhor Bernardo, sempre conheci muito Monsenhor Bernardo. E foi ele que me ensinou muito, porque eu era seminarista, ele era padre novo, ele nos animava como seminaristas, ele era modelo, evidente, com os outros seminaristas também, mas ele sempre se destacou como formador. Então, vamos procurar viver assim. É a palavra que eu tenho. Que Deus os abençoe, que Nossa Senhora os abençoe e que vivam sempre em comunhão. E para isso podemos rezar mais uma vez aquela oração que todos devem rezá-la. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E se nós temos um Pai, que é Deus Pai, um irmão, que é Jesus Cristo, mas também temos uma mãe, a mãe de cada um de nós. Como cada um quer tanto bem a própria mãe, então nós temos uma mãe comum, que todos nós somos seus filhos, e vamos invocá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Movimento de Irmãos, rogai por nós. E pela intercessão de Nossa Senhora da Luz, que é a padroeira da nossa catedral e da nossa arquidiocese, e também de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos